Pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez uma grande alegria estar aqui nessa noite, poder ministrar a palavra de Deus para vocês e hoje um tema muito interessante que Deus me revelou e eu gostaria de estar passando para toda a congregação, toda a igreja, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Qual é o seu chamado? Talvez você já se perguntou algumas vezes a Deus qual é a sua chamada, para que você foi chamado, qual é a sua função no reino de Deus. Então, nesse ensino de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Qual é o seu chamado? Sabe que uma pergunta que permeia a mente de muitos cristãos é exatamente essa, né? Qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? Qual a minha função no reino de Deus? Nós vamos tentar explicar alguma coisa a respeito disso aqui, e eu creio que esse ensino será de grande valia para a vida de muitas pessoas. De fato, saber qual é a nossa real função no reino de Cristo é essencial para o melhor desempenho da nossa vida cristã. Há pelo menos dois chamados que nós podemos rotular como chamados universais. O primeiro é um chamado à santidade. O que é isso? É a separação daquilo que aos olhos dos ímpios é natural, tá bom? Diz assim lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, o chamado à santidade é uma realidade que nós devemos se ater, tá bom? O segundo chamado é o ide de Jesus. Fazer discípulo não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Esse ide não está ligado apenas ao deslocamento de região, mas em ações que farão com que as pessoas que te rodeiem cheguem ao conhecimento de Cristo. Não só por suas palavras, mas também pelo seu testemunho. Vem cá, diz para mim, o seu vizinho, ele já foi alcançado pelo ide de Jesus? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Lá em Mateus 28, versos 19 e 20, diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas essas coisas. Quando nós falamos a respeito de chamado, uma coisa que a gente tem que observar é a nossa área de aptidão, aquilo que a gente consegue ter um desenvolvimento melhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 20, diz assim, olha, cada um fique na vocação que foi chamado. Então, nós temos que observar a nossa aptidão. Se nós observarmos atentamente, veremos que existem áreas em nossas vidas que nós conseguimos ter um certo destaque. Esse pode ser o caminho para descobrirmos qual é o nosso chamado específico no reino. Nunca devemos desprezar o chamado à santidade nem o ide de Cristo. Uma vez que você compreender melhor esses chamados, agora você passa a agregar funções. Paulo diz assim, olha, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim é na igreja de Cristo. O que não prega, canta, o que não canta, oferta, e assim por diante. O que era escravo, agora em Cristo é livre, e o que era livre, agora em Cristo é servo. Jesus disse, olha, eu vim para servir e não para ser servido. Não importa o nível eclesiástico que você chegou. Se você é cooperador, você é servo. Se você é mestre, você também é servo. Esse serviço também é um tipo de chamado, tão valorizado que Paulo nos coloca no hall dos dons espirituais. Se você ler lá em Coríntios 12, verso 7, se eu não estou equivocado, diz que se é dom de servir, então devemos servir. Então isso é um conselho que Paulo nos dá. Então ele entende que até servir é um tipo de dom, ok? Outra coisa que nós temos que observar, além da aptidão, é a questão de capacitação, tá bom? Diz para mim, qual é a sua reação ante uma promessa? O que muda em suas ações após receber uma profecia? Esperar em Deus, escuta, isso não pode ser confundido com estagnação ou conformismo. Esperar em Deus tem que estar ligada a uma fase de preparação. Jesus contou uma parábola. Aquela parábola dos talentos lá em Mateus 25, ele diz assim que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, mas cada um recebeu conforme a sua capacidade. Observe a frase, cada um conforme a sua capacidade. A preparação ela é fundamental para ter um chamado bem-sucedido. Não falo na questão de ter fama, mas devemos estar prontos a responder a qualquer uma prova da esperança que está em nós. Uma vez que saiba qual é o seu chamado, invista nele e colherás frutos a seu tempo. Não sei se você compreendeu, mas eu vou repetir. Se você sabe qual é o seu chamado, invista nele. Não fique deitado na rede esperando que as coisas aconteçam, tá? Estude, se prepare, porque você vai receber ainda mais daquilo que você vem recebendo uma vez que você está mais preparado para isso. Agora vamos para o terceiro ponto aqui, a ação do Espírito Santo. Jesus disse que o povo erra porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Já Pedro, lá em Atos, ele disse que os apóstolos se dedicariam apenas à palavra e à oração.
Por conseguinte, o mesmo Pedro, em sua carta, diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Observe que há uma conexão entre essas passagens: Escritura, palavra e conhecimento, poder de Deus, oração e graça. Essa é uma balança que precisa ter a mesma medida. Eu não posso me dedicar a um e desprezar o outro. A Bíblia é clara quando diz que o Espírito nos fará lembrar. Nesse caso, lembraremos daquilo que estudamos ou ouvimos, e por fim temos a comunhão com o Espírito Santo pela oração. Sansão foi conhecido pela sua força, mas a força não era dele. Salomão foi conhecido pela sabedoria, mas a sabedoria também não era dele. Todos os personagens notáveis da Bíblia foram grandes homens pela ação do Espírito Santo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer: olha, desperta o dom de Deus que é em ti. Observe a expressão dom de Deus. Isso nos mostra que Deus também nos capacita à obra. Isso não nos faz relaxados quanto à preparação, mas nos dá a certeza de que Deus estará conosco durante todo o chamado, todo o processo. Se ainda tem dúvidas, olhe para o corpo de Cristo. Olhe para a igreja que você congrega. Veja quais são as necessidades e comece a trabalhar em prol de sanar esses desafios. A igreja é edificada pelo dom do Espírito e ele age nos membros. Ore e Deus abençoará a sua jornada. Se amarre à obra, nunca fique avulso na casa de Deus. Então eis o nosso chamado. Tudo quanto o Rei nos pedir, nós faremos. Não vivamos mais para nós, mas Cristo vive em nós. A vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, curta, compartilhe a palavra de Deus para muito mais pessoas, a fim de que as pessoas venham ser também edificadas por essa palavra que veio direto do céu para as vossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.